Olá, meu querido seguidor, eu sou o HP e sejam bem-vindos ao canal Nação Alviverde. Já peço para todos vocês deixarem aquele super like marotíssimo no vídeo e também se inscreverem, pois saibam que a contribuição de vocês é muito importante para o nosso crescimento rumo ao 500 mil de inscritos. E bora para as novidades então? Põe na tela aí, Gustavão. O dever do Palmeiras foi cumprido fora de casa nos 2-0 sobre o Cuiabá e que nos garantiu os 3 pontos, nos fazendo subir na tabela, deixando o nosso vice de sempre sendo vice. E a torcida pode até estar chateada pelo péssimo futebol apresentado no primeiro tempo, mas tenha calma, pois sempre haverá oscilações como essas. E não pensem que veremos um time em alta a todo jogo, ainda mais nesse calendário surreal do futebol brasileiro. E parabéns a todos os talentos da base que são os caras desse time, colocando a bola no braço e decidindo sempre. E o que falar do Estevinho Pão e Vinho, hein? A cada partida no profissional é uma evolução maior e até parece um personagem de desenho animado. E o golaço de pênalti que fez faz tanto tempo que não vejo, e destaco também a nossa defesa sempre forte e segura. E clube que quer ser campeão precisa manter o alto rendimento na linha de trás, e o Murilo é um caso a ser estudado, pois foi o único que voltou da seleção jogando bem, e que ele se mantém assim sempre. E como é bom ver o Rômulo recebendo mais chances, e achei que fosse demorar mais um pouco. E agora é manter o mesmo empenho, que daqui pra frente serão mais chances recebidas. E quero destacar aos inscritos Paulo Balog, sempre ele, o cara do Balog Bet, não é possível, ao André Nascimento e também o Alfredo Alves, que acertaram em cheio o placar. E quero saber o que vocês acharam dessa grande vitória, que foi a segunda nossa nesse Brasileirão. Comentem aí no chat. Acho que o Bahia ganhou da inteligência superficial. E se eu te falar aqui que o Rony vem sendo priorizado nesse time para ganhar valorização nessa janela de transferências, vocês irão acreditar? O Abel, em conjunto com a diretoria, está buscando formas de recuperar o protagonismo do atacante, e o gol que ele fez contra o Botafogo Paulista foi a virada de chave para a comissão técnica dar sequência para ele. E claro que muitos ficam chateados pelo Flaco estar sendo mantido na reserva, mas pensem pelo lado positivo, que existem 3 campeonatos em disputa e ele não vai esquentar banco não, e a tendência é que nesse meio de semana pela Libertadores ele seja titular. E ao invés das críticas que temos feito, vamos torcer e apoiar, pois até parece que estamos numa crise daquelas em uma sequência horrível, e se tivéssemos perdido o Paulistão tudo bem, vá lá, mas a emoção sempre vai falar mais alto. Porém acabamos de conquistar o Paulistão e no mínimo o que devemos fazer é deixar o Abel trabalhar. E eu que o critico aqui muitas vezes, sempre torço para que as coisas deem certo e jamais para que as coisas deem errado, só para no final dizer que tivemos a razão. E vocês acham que vamos conseguir vender o Rony pelos mesmos 70 ou 80 milhões que já recebemos de propostas por ele? Tem gente que não quer que ele saia de jeito algum, mas comentem abaixo. Até que enfim o Barcelona acordou e não esperou nem 2 semanas de rivais vindo atrás do Estevinho e já mandou seus representantes rumo ao Brasil. E preparem as pipocas e um bom refrigerante, que essa novela só está começando. E o melhor de tudo isso é que o Estevinho está literalmente seguindo os passos do Endrick, pois primeiro ele passou por um período de treinos e depois foi colocado aos poucos pelo Abel, e agora está dando um show dentro de campo, dominando o ataque do Verdão. Poxa, o Giovani, se não fosse tão marrento e pelas lesões, estaria nessa também. E por parte da diretoria existe um arrependimento grande, pois os 260 milhões de multa rescisória são muito poucos. E inclusive está sendo analisada a possibilidade dele renovar com o Palmeiras urgentemente, porém é praticamente improvável sob o ponto de vista do dono do canal. Eu não acho, e nessas horas sempre entram os empresários que não querem dificultar a venda e fazem um salseiro para vender. E uma coisa importante que precisa ser dita é que o jovem quer de qualquer jeito jogar no Barcelona, e o Palmeiras ainda está aceitando escutar propostas de outros europeus, mas a preferência, querendo ou não, será dos espanhóis. E vamos torcer para que eles tenham bala na agulha e aceitem o proposto pelo Palmeiras, e tomara que o pedido do Abel dele ficar até 2027 ainda seja mantido em pé. E só passando aqui agora para avisar que as únicas exigências do Palmeiras para vender o Estevinho é ter o jovem no Mundial do ano que vem e mais 100 milhões de bônus, além da multa rescisória, com uma venda de 350 milhões no mínimo. E fiquem alertas, porque a má fase do Vitor Roque por lá pode ser motivo de muitas especulações, mas no final das contas não terá a mínima chance do centroavante ser colocado no negócio, pois não faz o menor sentido isso ser proposto, principalmente por parte do jovem, que pela idade que tem jamais aceitaria voltar ao Brasil
Brasil e isso iria mais complicar os planos de carreira dele do que ajudar. E o Palmeiras pode ser um clube de elite do Brasil, mas infelizmente existe aquela coisa de jogador que bate e volta na Europa e é descartado por muitos europeus em seguida. E se não me falha a memória, o único jogador que veio de lá e conseguiu voltar foi o nosso ídolo cheiroso Andréas Pereira e de resto nenhum mais conseguiu se firmar da maneira certa, viu? Também para atualizar vocês, o Aníbal Moreno deverá receber sua valorização no contrato e isso em menos de 6 meses por conta do seu futebol magnífico. E o jogador terá seu reconhecimento vindo da diretoria que vai fazer de tudo para segurá-lo aqui no mínimo por 2 anos e a meta é mantê-lo aqui até o final de 2025. E todo mundo sabia que o argentino era bom de bola, mas a esse nível em que ele está se apresentando eu não imaginava. E chegamos ao ponto de nem mais nos lembrarmos do Danilo, que por sinal errou feio em ter ido pro Nottingham Forest. E o que me impressiona no argentino é que ele até aqui é o jogador que mais atuou nesse ano mesmo jogando numa função que exige demais de suas condições físicas e ainda assim consegue estar apto. E tomara que continue assim por muito tempo e me arrisco a dizer que é sempre ele mais 10 e não tenho nem dúvidas mais de que grande parte concorda comigo e de pensar que demoramos quase 1 ano para contratá-lo, hein? E já imaginou se ele tivesse ido para algum outro clube rival? Jesus! O curioso caso de um jogador que escolhe atuar numa função onde joga bem, mas o treinador insiste em colocá-lo em uma posição que apaga seu futebol. E para quem achava que o Luiz Guilherme seria o substituto do Veiga em campo, acabou vendo o Endrick fazendo essa função. Uma coisa sem explicação alguma. E pro Abel estar mantendo essa sua decisão é porque ele tem algum motivo plausível e por conta disso existem diversas suposições criadas pela torcida. Mas não vejo que o treinador esteja querendo colocar barreiras no caminho do jovem e o que pode ser colocado em pauta é a busca do treinador em preparar o garoto para o futebol europeu e todo mundo sabe que para ter espaço por lá, qualquer jogador do meio para frente precisa ter condições de jogar no mínimo em 2 funções e que esse drama acabe em um final feliz, pois queremos ver o melhor do Luiz e agradeço até hoje as partidas da Libertadores onde mostraram que o jovem sabe jogar bola, pois o que havia de torcedores desacreditando do futebol dele não estava escrito, viu? Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã, se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes pelos nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso Verdão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão!